Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Power B2B Talks. Eu sou o Pedro Caramês e hoje estou à conversa com mais um convidado, desta vez Ricardo Rocha, do qual terei a oportunidade de fazer as devidas apresentações. Este programa de Power B2B Talks é um programa mensal que procura falar sobre temas mais associados à área do marketing em contexto business to business. Neste mesmo espaço procuramos trazer consultores profissionais que hoje operam em várias indústrias e áreas de atividade e que procuram aqui trazer para este lado também uma visão sobre aqueles que são hoje os grandes desafios que este setor e que esta área e que este segmento, este contexto aqui de comunicação atravessa. Nesse sentido, tenho desenvolvido neste momento é já a oitava sessão destas Power B2B Talks, onde procuro, de alguma maneira, selecionar um conjunto de convidados que me pareçam, de alguma maneira, também que ser do interesse também partilharem as suas histórias, as suas visões também sobre também estes contextos, mostrando também os desafios e a forma como as suas organizações os vão procurando superar em tempos, de facto, passa a redundância, desafiantes. Para isso, desafiei o Ricardo Rocha hoje para estar aqui e para poder partilhar com todos, consigo estar desse lado também, um pequeno momento também de partilha sobre este importante tema. Ricardo, muito grato por teres aceito aqui o desafio de estares hoje aqui comigo nesta sessão, que está a ser hoje difundida pelo YouTube e pelo LinkedIn e que mais tarde estará também disponível por outros canais, nomeadamente pelo podcast. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Ricardo, gostava que de estas devidas apresentações devem-se fazer, de lançar-te também o desafio para te apresentares aqui à comunidade, para que as pessoas possam saber quem és e de que empresa vens. Deixei essa, digamos, surpresa aqui no ar, embora esteja colocada, obviamente, na ficha de apresentação deste mesmo evento. Mas quem é o Pedro, Ricardo? Obrigado, antes de mais. Bom, peço por te agradecer, é um prazer estar aqui, eu acompanho-te já há muito tempo e, portanto, estar aqui a falar com o guru do LinkedIn é uma honra e é um gosto enorme e obrigado pelo convite. Eu sei que não é o contexto aqui desta conversa, mas uma das tuas iniciativas é a avaliação de perfis do LinkedIn e, portanto, espero que o meu perfil tenha uma avaliação boa. Eu vou tentar acompanhar as tuas dicas e tenho aprendido bastante e é uma rede que também sou fã, tal como tu, e por isso começo por essa referência. Apresentando-me aqui rapidamente ou falando um bocadinho do meu perfil e do meu percurso, começo por uma referência pessoal, até para aproveitar para fazer aqui um disclaimer. Eu tenho 41 anos, sou casado, tenho 3 filhos pequenos, tenho gêmeos de 4 anos e um filhote um bocadinho mais crescido com 8, e por isso faço aqui o disclaimer, porque vivemos neste tempo de remote work e confinados e esperemos que não aconteça, mas a qualquer momento pode haver aqui alguma interrupção ou algum ruído mais estranho, mas enfim, são as contingências de termos crianças em casa e de tentarmos conciliar este lado profissional com a parentalidade, com sermos um bocadinho também professores e profissionais ao mesmo tempo. E por isso começo por esta nota pessoal e por este disclaimer e pedindo desde já desculpa se acontecer aqui alguma interrupção. Em relação ao percurso profissional, eu hoje em dia sou diretor de marketing da Noesis, há cerca de 1 ano e meio. A Noesis para quem não conhece, é uma consultora tecnológica, é uma consultora de IT, fundada já há mais de 25 anos, é uma empresa que tem origem em Portugal e que foi fundada por portugueses, mas que é hoje em dia cada vez mais uma consultora internacional e multinacional, se quisermos, por vários motivos, porque ao longo destes 25 anos temos vindo a internacionalizar a nossa atividade e hoje em dia estamos já presentes em 6 países. E também porque no início do ano passado, portanto em janeiro de 2020, integramos o grupo Altia, que é um grupo multinacional também de origem espanhola, e portanto fazemos hoje parte de um grupo cada vez mais robusto e cada vez mais internacional. Somos mais de 900
colaboradores, como te disse, espalhados por 6 países. Estamos em Portugal, estamos em Espanha, na Holanda, na Irlanda, nos Estados Unidos e também no Brasil, com escritórios locais e com equipas locais, embora obviamente a nossa grande base esteja em Portugal, é onde está a nossa sede, é onde está a nossa equipa de marketing, que eu tenho a honra de liderar, e onde estão também os nossos centros de competência e a grande maioria dos nossos recursos. Antes de chegar à Noesis e antes de estar aqui nesta função, eu comecei o meu percurso nas áreas da comunicação, nas áreas da publicidade. Eu licenciei-me em comunicação em 2004 e fiz um percurso que eu considero relativamente normal, ou seja, comecei por trabalhar em agências de publicidade, em agências de comunicação e de marketing. E comecei, curiosamente, pelo B2C, que é, enfim, o caminho era isso que eu ia dizer, que eu ia perguntar. Desde o teu começo, acabaste por também estar já mais focalizado neste tipo de contexto, ou se vinhas, a experiência inicial foi mais virada no contrário? Comecei na publicidade e, portanto, comecei claramente mais virado para o B2C. A minha primeira agência onde trabalhei era uma agência até especializada em POS, portanto, em ponto de venda, e por isso comecei mesmo na base do B2C, do grande consumo, ou seja, a trabalhar marcas, sei lá, lembro-me, um dos grandes clientes era o grupo Unilever, trabalhava com shampoos e toda aquela gama, Organic, Axe, eram marcas que trabalhava na altura, e portanto muito naquela comunicação de ponto de venda promocional, as promoções de supermercados, lineares, as ativações de marca também. Um dos projetos mais interessantes e mais marcantes na minha carreira e que eu ainda hoje recordo foi estarmos presentes nos festivais de verão, em 2005, salvo erro. Andei de mochila às costas pelo país todo, desde Paredes de Cor até ao sudoeste, com 2 marcas da Unilever, com a Axe e Organics na altura, e éramos a agência responsável por essa ativação de marca, portanto, tudo o que aquilo envolve a máquina dos festivais de verão, stands, promotores, brindes. Sim, isso também deu uma boa tarima, não é? Deu muita corrida de asfalto também. Exatamente, e muito trabalho operacional, muito marketing operacional, que eu continuo hoje em dia a gostar de pôr as mãos na massa e gosto de participar ativamente, e portanto passei pelas todas essas áreas, eventos, enfim, desde pendurar, de ajudar a montar palcos e pendurar lonas até um trabalho mais estratégico, e portanto tive essa experiência claramente com o B2C, mas apesar de ter esse lado sexy, de podermos trabalhar essas marcas, e se calhar podemos fazer uma campanha de televisão impactante ou estar num festival de verão com uma marca e fazer uma ativação que impacta milhares de pessoas, eu sempre tive um apelo grande pelo lado corporativo, sempre gostei muito deste lado corporate das empresas, de trabalhar nas empresas, e portanto fui também numa das agências, a última onde trabalhei. Era uma agência que obviamente também trabalhava B2C, mas que tinha uma especialização grande no B2B. E foi aí que eu comecei a trabalhar, a entrar nesta área do B2B, e a trabalhar marcas ou clientes que o seu negócio era B2B. Falo e especificamente até nesta área do IT, ou seja, foi aí também que me comecei a interessar pelo digital e por esta área da tecnologia. Um dos clientes que tinha na altura era a Oracle, portanto um fabricante de referência, e também foi aí que comecei a perceber como é que funcionava este mundo das ITs, com os fabricantes à cabeça, as Oracles, as Microsofts, enfim, todos esses grandes nomes, com os seus ecossistemas de parceiros e, portanto, consultoras de IT como a Noesis, que são, no fundo, implementadores dessas tecnologias e que desenvolvem projetos nos clientes. E foi a partir daí que me apaixonei pelo B2B e que me apaixonei pela área da IT. E também foi nessa altura que comecei a estudar, por via desses clientes e desses projetos que tínhamos, comecei também a interessar muito pelo tema da lead generation. Numa altura em que não havia digital, portanto é importante, porque há um bocadinho essa ideia às vezes que lead generation... sem querer parecer aqui muito dinossauro, mas há muito essa ideia que lead generation nasceu quase agora com os canais digitais, não é? Portanto, agora toda a gente fala de leads, de qualificação de leads e de geração de leads. O palavrão pareceu ser um palavrão, digamos, muito frequente, não é? Muito recorrente também. Sim. E nós já fazíamos isso e já trabalhávamos isso há muitos anos antes de haver digital. Portanto, nessa altura eu lembro-me de, enfim, uma das grandes fontes de informação que tínhamos era a American Marketing Association, que
que tinha umas newsletters super interessantos e uns artigos sobre lead generation, sobre nutrição de leads, lead scoring, o tema do aquecimento de uma lead, do arrefecimento, todos esses temas e da nutrição. E, portanto, foi aí que eu comecei a interessar-me e no modelo ainda muito analógico, ou seja, lead generation era um processo, muitas vezes ainda por mail marketing, portanto, não email marketing, não é? folheto que se enviava, mail, a carta, folheto. Para quem não sabe, portanto, é o e-mail sem o E inicial. Exatamente, exatamente. E, portanto, aquela estratégia de conseguir criar um conteúdo e uma carta, um folheto, o que fosse, que no meio B2B, portanto, para empresas, e que gerasse, de facto, esse interesse e depois, a partir daí, com todos os touchpoints que, não sendo digitais, continuavam a existir e que existem ainda hoje, um evento de apresentação daquela determinada solução, uma campanha de telemarketing depois de follow-up e de qualificação dessas leads, a identificação dessas oportunidades e, portanto, todo esse processo comecei a trabalhá-lo nessa altura. A partir daí comecei a querer claramente trabalhar nestas áreas, na área de lead generation, na área do marketing e muito no B2B, e especificamente no IT, numa altura em que o digital também começava a disparar e a aparecer e a ganhar relevância, e a partir daí tentei fazer esse percurso. Eu tinha, obviamente, um background que vinha da comunicação, e portanto não tinha, enfim, se pensarmos nas consultoras e nestas áreas, a base de recrutamento é muitas vezes uma base de gestão, de economia, etc. E, portanto, senti que tinha que fazer também um percurso profissional que me pudesse criar essa bagagem para poder chegar onde estou, por exemplo, hoje. E por isso fui fazendo esse caminho, entrando na área comercial também. Portanto, passei a trabalhar na altura para uma empresa espanhola que tinha um software as a service, portanto, um primeiro conceito que comecei a aprender desta área, e era uma plataforma de gestão de equipas e que se vendia em regime de software as a service, portanto, por subscrição. Vim gerir esse negócio aqui em Portugal e, portanto, era um trabalho eminentemente comercial. Depois fui diretor comercial de uma empresa pequena portuguesa que desenvolve aplicações web e mobile, e aí aprendi muito sobre CMS, linguagens de programação, apps mobile, nativas, híbridas, progressive web apps, enfim, todos esses temas, e cada vez mais a entrar no digital e com essa perspectiva comercial, porque acho que é um caminho que também é interessante e que é um ponto que acho que é especialmente relevante no B2B, que é o marketeer ter uma noção do que é um processo comercial e do que é vender e saber vender. Não tem necessariamente que ser um bom comercial, isso já é depois outro tema, mas no B2B e especialmente numa área de serviços e até de tecnologia, na área em que me insiro, falamos em processos de venda que são vendas complexas, a chamada venda consultiva, são processos de venda longos, que têm todo um caminho que é necessário percorrer, quer do lado do marketing, quer do lado das vendas, e portanto não é a mesma coisa do que ter uma plataforma de e-commerce onde se vendemos um determinado produto e onde conseguimos implementar uma campanha digital, perceber se a pessoa clicou no artigo, na promoção. O tópico que tu falaste, tu tocaste, obviamente, essa experiência que trazes também da área comercial, obviamente ajuda-te um pouco, e era uma das questões que tinha para te colocar aqui, exatamente hoje nesta relação, em algumas empresas até um tanto ou quanto conturbada, entre o papel do marketeer e o papel das equipas comerciais. Onde às vezes as equipas comerciais a dizer, bom, mas o papel deles, eles trabalham até ali e nós trabalhamos a partir dali. Como é que tu tens sentido? Qual é a percepção que tu ficas? Obviamente, estás numa área, se calhar um bocadinho diferente e que te pode, de certa forma, fazer aqui uma leitura enviesada, digamos assim, sobre o contexto mais geral deste segmento business to business, mas qual é a tua opinião sobre digamos assim, esta relação e entre estes dois meios? Tu, obviamente, tendo tido uma experiência comercial, ajudou-te muito a conseguires perceber até as dores dessas linhas comerciais. Muitas das vezes dizem, Pedro, a malta do marketing não faz a menor ideia do que é que este conteúdo não é bom para nós, ou estas estratégias não são as melhores para nós. Sim, claramente. Eu acho que é uma mais-valia e, portanto, acho que faz todo o sentido
especialmente nesta área de B2B e nesta área de serviços, digamos assim, que haja essa percepção do que é um processo comercial e como se desenvolve um processo comercial. E, portanto, acredito que um bom marketeer deve ter essa base, pelo menos, ou se não tiver essa experiência, pelo menos tem que estar muito próximo de uma equipa comercial. E falando um bocadinho aqui da Noesis, nós temos muito claramente essa visão, ou seja, a equipa comercial e a equipa de marketing para já estão fisicamente muito próximas, no tempo em que podíamos estar fisicamente todos no mesmo sítio, mas não é só uma proximidade física, é um alinhamento efetivo entre a estratégia, que é a estratégia comercial, e a estratégia de foco em determinadas contas, em determinados setores, em determinada oferta que queremos posicionar, e o alinhamento que tem que ser feito com o marketing. Eu acho que a grande resposta a essa questão tem a ver muito com isso, com a cultura, ou seja, com a cultura que se implementa em determinadas organizações. Nós podemos olhar para o marketing, e sem querer aqui ser sexista, mas só para explorar este estereótipo propositadamente, nós podemos olhar para o marketing como as meninas do marketing que fazem giras e que fazem umas apresentações em PowerPoint e uns posts criativos nas redes sociais, e isso é uma visão limitadora. Eu tive um CEO que dizia que marketing não é comunicação, e eu acho que ele tem toda a razão, não é só comunicação, e portanto podemos ter essa visão redutora, e portanto queremos ter um departamento de marketing de facto para fazer uns PowerPoints giros e criativos e uns esquemas engraçados para a equipa de vendas apresentar ao cliente, ou podemos ter de facto uma visão mais ampla do marketing, e o marketing para mim é um acelerador de negócio. O marketing não tem como missão vender, mas o marketing tem como missão acelerar um processo de negócio. E é isso que nós procuramos fazer na Noesis. Essa cultura está já muito enraizada e é bastante valorizado o nosso trabalho, e há este alinhamento muito próximo, e isso foi também um dos motivos que me levou, ou que mais me cativou neste desafio. Portanto, eu diria que a grande resposta de facto é essa cultura. Hoje em dia há aquele palavrão, enfim, nós no marketing temos esta coisa de inventar buzzwords, há aquele palavrão do smarting, não é? Ou seja, do sales and marketing ali, é uma mix de sales and marketing. Eu há poucos dias li um artigo que falava disso como quase sendo uma tendência para 2021. Enfim, se calhar buzzword pode ser uma tendência para 2021, mas eu diria que o smarting é uma coisa que já existe há muitos anos, não é? Ou seja, poderá não estar 100% implementado em algumas organizações, mas o marketing tem que ser parte das vendas e não tem que ser necessariamente da mesma unidade ou a mesma direção. Isso também é um processo que foi sofrendo evoluções, não é? Antigamente tínhamos departamentos de marketing e vendas, e isso também não é essa a minha visão. Acho que o marketing é uma disciplina que tem que ter especialistas e que tem que ser especializada, mas tem que haver essa conexão entre ambas as áreas. E isso depois também leva-nos para outros tópicos, como mesmo a própria questão das leads, ou seja, até que ponto é que as leads que são geradas ou que são captadas pelo marketing são devidamente trabalhadas numa equipa comercial, e isso mais uma vez tem a ver com o processo, com os processos que estão implementados, tem a ver com a qualificação de leads, tem a ver com todo aquele processo de nutrição que falava há pouco muito rapidamente, e que nos leva para mais 2 chavões, para as MQLs e para as SQLs. Ou seja, se o marketing for única e exclusivamente uma máquina de gerar leads, que eu gosto de chamar contactos, nem sequer gosto de lhes chamar leads, e depois dispara esses contactos para a equipa comercial, obviamente que esse trabalho não vai ser suficientemente valorizado por uma equipa comercial, porque, enfim, um comercial ou um account, um sales, tem um tempo limitado, tem objetivos para cumprir, tem contas para explorar, e portanto se recebe um contacto completamente nada qualificado, ou a tal lead que vem do marketing sem qualquer tipo de nutrição, e se ao primeiro contacto imediatamente percebe que aquela lead não tem potencial nenhum e é, por exemplo, um curioso, alguém que fez download de um paper no nosso site, isso obviamente que vai minar esta relação, não é? E aí sim começam a criar-se aquelas cisões, ou seja, a visão do marketing, da equipa comercial que diz, bom, o marketing não nos gera, não nos entrega nada de jeito. Sim, a perda de tempo, não é? Exatamente. Não fazem o devido
fine-tuning. Exatamente, e depois por outro lado podes ter as equipas de marketing a dizer não, porque a equipa comercial é que não vende ou não trabalha, nós passámos 150 leads e não saiu de lá nenhum negócio. E portanto esse mais uma vez tem a ver com essa cultura e com o processo que é implementado. O meu objetivo enquanto marketeer é passar leads o mais qualificadas possíveis, portanto nós chamamos as MQLs, Marketing Qualified Leads, e um dos KPIs que eu tenho que medir do meu lado é a conversão de MQLs para SQLs, ou seja, se eu tenho uma taxa de conversão alta, significa que eu estou a passar leads qualificadas que efetivamente são oportunidades comerciais. Se tenho uma taxa de conversão baixa, significa que que tenho que melhorar o processo a montante de qualificação dessas leads. E na minha opinião é isso que vai fortalecer a relação, porque se eu passo uma lead ou duas leads qualificadas com toda a informação com o cliente ou com o potencial cliente devidamente cadastrado, com toda uma jornada já percorrida pelo cliente, com um conjunto de interações asseguradas pelo marketing, com diferentes touchpoints aos quais esta lead foi correspondendo. No momento em que eu a qualifico como MQL e a passo para uma equipa comercial, se essa lead gerar uma reunião, gerar uma oportunidade, gerar um pedido de proposta, a equipa comercial vai começar a valorizar mais o meu trabalho e, portanto, vai começar a existir esse alinhamento cada vez maior. Outra perspectiva também diz, força. Desculpa, tu acreditas que de alguma forma este momento que estamos a atravessar, pandémico, acelerou ainda mais estes contextos, ou seja, a equipa comercial, que obviamente também tinha as suas dinâmicas, as suas estratégias, se refugiou muito a dizer, pronto, vocês que de alguma forma não nos eram assim tão... Isto estamos a generalizar, entendendo aquilo. Claro. Mas acreditas que isto de alguma forma também fez precipitar também uma maior ação por parte da equipa de marketing para capitalizar ainda mais este mesmo contexto? Vês também que este contexto pandémico também obrigou de alguma forma estas duas áreas a criarem-se de forma mais sinérgica, no sentido, ok, vamos lá ajudá-los a que eles consigam nutrir e qualificar melhores, digamos, a equipa de marketing para chegarmos depois a montante, coisas com melhor qualidade. Achas que de uma maneira geral, não sei se consegues ter essa visão mais lata, isso possa ter acontecido ou não? No nosso caso, achas que isto houve mudanças a esse nível? No nosso caso, claramente não. Ou seja, porque já tínhamos esta cultura muito enraizada e já tínhamos esta máquina a funcionar. Obviamente que temos coisas para aliar, pontos para melhoria, senão isto também não era um desafio interessante, não é? Todos os anos tentamos melhorar processos e melhorar todo este trabalho. Mas não digo isto para parecer que nós fazemos bem ou tudo bem aqui na Noesis, não é esse o caso, mas efetivamente não sinto que a equipa comercial tenha olhado com uns olhos mais atentos ou valorize mais o marketing desde o contexto de pandemia, porque acho que já valorizava efetivamente. Mas vejo claramente este contexto como uma oportunidade, ou seja, como uma oportunidade nas empresas onde efetivamente o marketing não tem essa relevância e também uma oportunidade até para os próprios marketeers de aproveitarem este momento para procurar ganhar essa relevância dentro da organização onde estejam. Porque claramente os processos comerciais foram, no B2B e nesta área de serviços então, brutalmente, não é? Porque são, como disse, processos, ciclos de venda longos, venda consultiva, portanto que pressupõe muita interação, muito aquele conceito do cliente, de visitar o cliente, de reunir com o cliente, de estarmos nos almoços com os clientes, os eventos, tudo isso são touchpoints, digamos assim, que fazem parte do processo de qualificação de uma lead e de geração de uma oportunidade, e desses touchpoints todos, muitos deles morreram, salvo seja, por causa deste contexto. Ficaram claramente limitados para uma segunda fase, não é? Mas pronto, com a necessidade constante de estarmos, não é? Claro. De eles se manterem ativos, não é? Claro. Diz-me uma coisa, tu achas que, pronto, nesse sentido, que sugestões, e se pudermos aqui sistematizar, numa organização que hoje se sinta ainda um pouco a braços com estes desafios, até porque o que aconteceu é que tivemos uma primeira pandemia que faz agora um ano, precisamente, não é? Que arrancou. Houve muitas organizações que, de certa forma,
o momento não foi, se calhar, o mais indicativo. Haveria seguramente também outros desafios que as organizações viviam, mas nesta segunda fase parece-me também ter havido aqui uma maior abertura das organizações para perceber então o que é que nós, num quadro, eventualmente, onde efetivamente todos os nossos touching points, os nossos touch points eram, digamos, físicos, portanto, havia aqui uma ausência de digamos assim, que etapas é que tu consideras que se calhar poderiam ser interessantes de sistematizarmos aqui, enfim, em direto, que poderiam ser aqui pontos de apoio importantes para uma organização que hoje diz, Ricardo, digamos, por onde é que eu devo começar? O que é que eu devo fazer? Não tenho um site, de alguma forma, parece hoje se calhar apenas e só um cardápio de apresentação de serviços, não tínhamos touching points nenhum digitais. Onde é que eu devo começar? Não é? Sim, eu diria que um ponto prévio ou um ponto de partida é o conteúdo. Não é? Algo que todos nós, marketeers, falamos e todos os gurus do marketing digital falam. Nós temos que ser capazes ou as organizações têm que ser capazes de produzir cada vez mais conteúdo e conteúdo mais relevante para os seus públicos, não é? E esse pode ser um ponto de partida, ou seja, deixar de olhar para os canais digitais como tal cardápio de serviços e evoluir para quando falas em conteúdo, que tipo de conteúdos? Carlos, estou-te a fazer perguntas numa ótica de um empresário que, ao ouvir-nos, queira, dizemos assim, ok, eu quero que esta sessão possa trazer aqui algumas indicações interessantes para dar estes passos, não é? Portanto, para eles, o que é que entendemos, o que é que lhes podemos passar deste entendimento do que é o conteúdo, não é? Sim, quando eu falo em conteúdo relevante, é conteúdo que te permita, em primeiro lugar, abordar aquilo que são as dores do cliente. Ou seja, se nós vendemos, no caso, soluções tecnológicas, mas enfim, podemos pensar aqui em outro tipo de serviços B2B, nós temos que ser capazes, mais do que ter uma comunicação baseada em credenciais, em dizer, olha, para nós temos 20 anos de atividade e temos estes serviços todos e temos X prémios e temos estas credenciais, não é? A tal comunicação baseada na credencial, que é importante e continua a ser importante para credibilizar um pouco a própria organização, mas temos que olhar cada vez mais para um discurso de competência, ou seja, um tipo de conteúdo relevante, por exemplo, é nós sermos capazes de escrever ou de fazer uma talk ou uma live ou o que for sobre um determinado tópico que seja efetivamente uma dor dessa organização e que a nossa solução ou o nosso serviço procura resolver. Ou seja, muitas vezes esta produção de conteúdo não é uma produção de conteúdo que à primeira vista tem um intuito comercial. Ou seja, não estou a falar em fazer um folheto onde digo que o meu serviço é espetacular e que sou muito bom a fazer este serviço. Estou a falar, por exemplo, em poder escrever aqui falando de conteúdo escrito, em que eu posso escrever um artigo sobre aquela temática, em que não faço nenhum tipo de pitch comercial e onde endereço um conjunto de questões ou de dificuldades que as organizações enfrentam e um conjunto de caminhos para solucionar esse problema das organizações. E aí eu não estou necessariamente a dizer que sou eu que vou resolver esse problema ou que sou melhor do que o outro. E esse tipo de conteúdo que estás aqui a sugerir, aliás, estava aqui a Isabel Souza também a querer, digamos, essas indicações práticas, portanto, são conteúdos hoje que podem, obviamente, aqui serem, digamos, disseminados por canais próprios, mas também por outro tipo de canais, não é? Portanto, há pouco falavas do mail marketing, não é? Do envio de conteúdos por carta, fax ou por outros meios aqui, não é? Mas este tipo de conteúdos que tu estás são conteúdos hoje que podem, de alguma forma, ser distribuídos, como tu disseste. Falamos do conteúdo de texto, do conteúdo de vídeo. Se é hoje há, obviamente, aqui uma panóplia alargadíssima de formatos de entrega destes mesmos conteúdos, como também canais diferentes, não é? Portanto, nesse sentido, portanto, falaste aqui do conteúdo. Se quiseres, eu encaixo também dentro de uma das questões que lançava destes canais digitais, obviamente tendo aqui um tema também servido, podem ser relevantes para ajudar a empresa exatamente a fazer esse exercício.
Embora não queirando que ele seja hoje, às vezes, por isso eu também te vou fazer a pergunta anterior, no sentido de que, ok, antes se calhar de pensarmos numa componente final, não é? Não vamos criar a casa, começar a casa pelo telhado, mas sim pela base, pela estrutura. Portanto, que contextos falaste-nos aqui um pouco nesse conteúdo? Se quiseres, podes desenvolver também um pouco mais também sobre essa... Sim, eu diria que um website, obviamente, é um canal quase base para podermos ter o nosso conteúdo e veicular o nosso conteúdo. Mas mesmo em termos de website, a lógica tem que ser um bocadinho essa inversão do que estávamos a falar, ou seja, ser menos um catálogo de serviços e ser cada vez mais quase um hub de conteúdo. E mostras e bem, sem querer, aproveitando a publicidade, mas sim, nós temos no nosso site um menu que chamamos de recursos e que eu encaro, e a nossa equipa, como um content hub, ou seja, no fundo temos aí um conjunto de conteúdo que vamos preparando e que cumpre precisamente este objetivo, de falar sobre os temas, de endereçar determinados temas sem ter necessariamente um approach comercial. Portanto, eu diria que o site é claramente o ponto de partida. Mas olhando para o site, nós temos também que pensar que o site e a navegação web já não é aquela navegação tradicional de irmos à homepage e depois partirmos da homepage para o menu de serviço ou para os diferentes menus que vês aí, e a tendência é cada vez mais uma navegação muito orientada e uma navegação muito personalizada. Portanto, por exemplo, e é algo que não consegues aceder aí, mas, por exemplo, nós trabalhamos muito na lógica de landing pages, ou seja, e que não estão sequer acessíveis via menu, como te dizia, ou seja, a ideia é poder apresentar aquele conteúdo específico para aquele público específico, e esse conteúdo está numa landing page que é criada para o efeito. E, portanto, não pensarmos só na navegação tradicional, porque hoje em dia as pessoas, ou poucas pessoas, fazem aquele exercício de www. Não sei o quê, digitar aquilo, não é? Só se quiserem, de facto, ir investigar aquela organização por algum motivo, é que vão fazer isso. As pessoas acedem hoje em dia a estes conteúdos pelos diferentes canais que falámos, e que passa por social media, passa pelo YouTube, que é um motor de pesquisa potentíssimo, como sabemos, passa por todos os canais de social media, como dizia, pode passar por podcasts, enfim, as estratégias podem ser pelo email marketing, como também falaste, as estratégias podem ser diversas, e o ponto de destino há de ser, na minha visão, o ponto âncora disto tudo deve ser de facto o website, nessa lógica de ser, por um lado, um repositório tal, Content Hub, se quisermos, mas também nesta lógica personalizada de comunicação. E hoje em dia, inclusivamente pensando em CMS, e aqui entrando um bocado mais técnico, mas sem ser muito técnico, cada vez mais há CMS que estão a apostar na personalização do conteúdo. Ou seja, aquela lógica de poder chegar, eu e tu entrarmos no mesmo site ao mesmo tempo e sermos apresentados conteúdos diferentes em função do nosso histórico de navegação, em função do ponto de contacto que nos levou, o ponto de tráfego que nos levou àquele site, e portanto essa lógica, e já hoje em dia ferramentas que começam a trabalhar muito nessa lógica, personalizar, e no fundo o desafio do marketeer é um pouco isso, é apresentar o conteúdo certo, no momento certo, ao target, à pessoa certa, não é? Essa é um bocadinho a ciência da coisa. Não sei se respondi, mas... Não vês que muitas das vezes, por mais que possa para nós aqui, num contexto obviamente da IT, em que te encontras, onde hoje a compra relativamente ao conteúdo é mais do que já entendida e esclarecida por todos, mas em determinados setores da indústria talomecânica, indústrias dos plásticos, indústrias, enfim, mais tradicionais, este salto para o conteúdo, de repente uma empresa que diz, mas eu nunca precisei de comunicar, o que eu até agora fiz, eu o ano passado fiz 50 visitas, em 2019 andei a percorrer o mundo em feiras e tudo mais. Pedro, em 2020 eu fiz 2 visitas. E de facto hoje, hoje como é que consigo chegar ao meu cliente? Como é que isto de alguma forma hoje se desencadeia? Não é? E, portanto, às vezes este salto de
mas nós agora temos que trazer conteúdo. Hoje, no saldo, muitas destas organizações já se sentiram que o deram facilmente, mas nestes setores nota-se ainda uma dificuldade em conseguir. Como é que eu vendo isto? Não é? Como é que a Elsa ou outros, a Elsa também aqui colocou também aqui esta digamos, aportação também, de falar deste tipo de conteúdo. Como é que nós conseguimos vender, muitas das vezes, algo, muitas das vezes não tem a tangibilidade de, ok, mas vamos gastar isto tudo a fazer um white paper, quem é que vai comprar? As pessoas vão comprar por isto. Portanto, que argumentos é que tu vês aqui que podem ser importantes também para reforçar um bocadinho este buy-in destes empresários? Vá. É uma resposta que não é fácil de dar, porque, enfim, falamos em setores Depende de muitos fatores, obviamente. Muitos fatores e setores muito diferentes. Eu diria que é preciso encontrar, enfim, sem querer aqui usar muitos chavões, mas é preciso encontrar um bocadinho a proposta de valor, não é? Ou seja, perceber o que é diferenciador naquela organização e qual é o tal processo, qual é o tal driver comercial, qual é o processo comercial e o que é que ativa o cliente dessa determinada organização. E depois é explorar um bocadinho essa área, ou seja, eu posso dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se pensarmos num escritório de advocacia, um conteúdo muito relevante que um escritório de advocacia pode proporcionar é a criação de conteúdo sobre temáticas legais específicas que aquele escritório trabalha. Se é um escritório especializado em direito laboral, por que não produzir algum conteúdo sobre direito laboral? Um guia sobre as principais alterações legislativas que possam ter ocorrido no mercado laboral. E este conteúdo é free, é livre e, mais uma vez, não é um conteúdo eminentemente comercial. O que este conteúdo permite é, de facto, chegar a novos públicos e é posicionar aquela marca e aquele serviço como uma referência, ou seja, é credibilizar a oferta, credibilizar a marca, que eu acho que é também uma missão do marketing B2B. Ou seja, eu tenho que me posicionar perante os meus concorrentes e perante um potencial cliente como especialista naquele tema. E para me posicionar como especialista, uma das coisas que posso fazer, mais do que publicidade, ou mais do que fazer um folheto a dizer que tenho os 3 melhores advogados do não sei quê, que ganhei o prémio de Lawyer of the Year, ou do escritório de advogados do ano, não sei quê, é produzir esse tipo de conteúdo. Vemos isso também muito no mercado, na área dos investimentos, no mercado de investimento imobiliário, por exemplo. Também assistimos muito a esse fenómeno de termos consultores ou especialistas nessas áreas a fazer, por exemplo, uma talk, uma live, como estamos aqui a fazer. É possível montar uma conversa, ou voltando aos advogados, podíamos estar aqui os dois a ter uma conversa sobre, sei lá, RGPD. É um tema que até toca um bocadinho o marketing e que aqui há 2 anos ou há 3 anos teve um boom imenso. E essa é uma forma de podermos, lá está, fazer esse trabalho de credibilização da nossa oferta e de nos posicionarmos perante uma audiência, chegar a novos públicos, logo por aí, com novos formatos, e portanto não com a visita comercial, como dizias, não é? Do caso das 50 visitas que passou para 2, é chegar de uma outra forma e chegar com esse posicionamento e com esse esforço de credibilização, porque na verdade o que estamos a fazer é credibilizar a nossa oferta, é mostrar que somos mais relevantes do que o outro. Isso efetiva-se em compras ou em conversões de negócio diretas? Não. Mas lá está, voltando ao B2B, e eu faço sempre isto porque isto não é B2C, não é? Portanto, uma coisa é a campanha de promoção. Ninguém compra por impulso. Não é? Exatamente. Ninguém faz compras por impulso. Não é? Exatamente. Mas é interessante, no outro dia vi um estudo ou um artigo sobre isso. Ninguém faz compras por impulso, mas o B2B continua a ser uma compra, em muitos casos, emocional. E esse é outro ponto, que é o comprador B2B é um humano, como todos nós. E, portanto, também é impactado e também é ativado emocionalmente, por exemplo, com a tua comunicação. Ou seja, não é uma compra tão racional como por vezes entendemos. E falando na minha área, enfim, comparando 2 softwares,
enfim, há um conjunto de métricas que um comprador pode valorizar, enfim, funcionalidades, qual é que tem mais, qual é que tem menos, preço, desconto, todas essas variáveis, mas depois há um conjunto também de variáveis, as tais variáveis emocionais, que têm a ver com lá está, com a credibilidade que o comprador atribui a cada um dos softwares ou das empresas que estão a oferecer, ou a vender, no caso, com variáveis até de prestígio. Não é? Há uns tempos na indústria também se dizia que um gestor, para não ficar comprometido, compra sempre o RP que compra sempre é SAP, não é? Porque é aquele que não engana, pode custar 10 vezes mais do que outros, mas é uma decisão segura, não é? O risco é mínimo. E as decisões de compra nas organizações são decisões que podem impactar brutalmente o negócio, não é? O investimento que se revela depois ruinoso ou que não cumpra o objetivo, no limite pode colocar o lugar dessa pessoa em causa, não é? Portanto, o comprador B2B é um comprador racional, claro, mas é um comprador que é impactado por todas estas variações. Todo este trabalho quase omnicanal, não é? Verdadeiro omnicanal. Ricardo, a Isabel colocou aqui uma questão. Numa startup B2B, considera mais importante termos estratégias de marketing bem definidas e lançarmos bom conteúdo antes de focarmos nas estratégias de vendas? Qual é que é, digamos assim, grato, Isabel, pela tua questão. Obrigado. Não é uma pergunta fácil. Eu diria que não há primeiro e segundo, não é? Depende muito do estágio em que está a startup. Enfim, admitindo que tem um produto ou uma solução desenvolvida, obviamente tem que ter uma estratégia, no fundo tem que ter uma estratégia de go-to-market, ou seja, tem que ter uma estratégia de ida ao mercado com essa solução. E essa estratégia é construída quer por uma estratégia de marketing, todas estas variáveis que falámos, como posicionamos essa solução ou esse produto, mas também com uma estratégia de vendas, e por isso, há pouco na conversa falávamos do alinhamento entre as duas áreas. Eu acredito que esse alinhamento tem que ser muito fino, tem que ser muito próximo. Até porque há pouco, e fugindo um bocadinho à questão, Isabel, mas acho que chegaremos lá, há pouco não falei e focávamos muito nas leads geradas pelo marketing e na qualificação das leads, que passamos para a área comercial, etc. Mas eu acho que há aqui tenho certeza, há aqui outra variável muito importante no marketing, que é, nós não devemos olhar para o marketing apenas como um gerador de leads. Ou seja, há muitas leads que são geradas pela atividade comercial e pela prospecção comercial, como deve ser. Né? E, portanto, os comerciais também e as pessoas que trabalham nessas áreas têm essa missão. E, por exemplo, nesse caso, quando eu digo que o marketing é um acelerador, é que o marketing pode ajudar a fazer a diferença no tal processo de venda longo, complexo e no tal ciclo de venda consultivo. Ou seja, podemos falar de uma lead que não é gerada pelo marketing, que é uma lead que foi, enfim, uma prospecção comercial, uma atividade normal do vendedor, um account, que gerou aquela oportunidade, que explotou aquela conversa com aquele potencial cliente sobre aquele determinado tema, e onde o marketing pode aportar valor nesse processo. Ou seja, o facto de haver este alinhamento próximo entre o marketing e vendas permite que haja esta bidirecionalidade. Ou seja, muitas vezes a equipa comercial que solicita o marketing ajuda para, se pensarmos em account-based marketing, é basicamente isso, não é? Ou seja, são estratégias de marketing para desenvolver negócio naquele cliente específico ou naquela conta específica. E, portanto, tem que haver muito esta bidirecionalidade. E com isso, voltando à pergunta, eu diria que a resposta está um pouco aí, está na ligação entre as duas áreas. Por um lado, aquilo que é a estratégia comercial é fundamental. Quais são os mercados? Qual é o target desta solução, dessa startup? É para PMEs, para grandes empresas? É uma solução que é focada num determinado nicho? É uma solução mais... Isso é um trabalho de marketeer, não é? Quase fazer uma análise SWOT, enfim, todo aquele processo inicial, mas que tem que estar alinhado com uma estratégia de vendas, porque senão
temos uma equipa comercial a disparar para um lado e o marketing a disparar para o outro. E depois essa tal dissonância de o marketing só me passa leads que não têm, ou contactos que não têm valor, e o marketing dizer, ok, eu passo 200 leads e eles não fazem nenhuma venda, não é? Portanto, eu acho que é essa a resposta. Sim, enfim, não há aqui respostas Claro, não há científicas. respostas definitivas, não é? E obviamente estamos aqui sempre com este contexto de alguma abstração, digamos assim, de uma generalização. Não é? Olha, o José Pereira fala aqui de uma área para blog, portanto, um espaço, obviamente, que hoje um fator importante também de, digamos assim, voltar a manter um interesse, digamos que este nosso cliente volte, não é? Novamente nos visite. Embora ele diga que a maioria das empresas não tem ou não usa um bocadinho estes contextos aqui. O que é que podes dizer? Portanto, hoje, estas áreas que vocês têm, são elas muitas das vezes geradoras da grande maior parte de visitas que vêm ao site? Isto, eu sei a resposta, mas... Sim, claro. Sim, eu diria que um blog é importante, de facto. Nós na Noesis não temos, portanto faço parte dessa maioria dos sites que não tem. Não temos por vários motivos, que também posso explicar um pouco, mas o blog é importante até numa perspectiva mais técnica, numa perspectiva de SEO, ou seja, a possibilidade de termos de facto um repositório onde criamos conteúdo que nos ajuda também a melhorar os nossos rankings de SEO, pesquisa, etc. Eu diria que é importante, obviamente. A área para notícias é discutível, ou seja, a área para notícias na perspectiva tradicional, em que antigamente se fazia, e em alguns sites têm aquela sua área de notícias em que tem, para já tem muito pouco conteúdo, têm muito pouca recorrência e, no limite, têm muito pouca relevância, porque muitas vezes são notícias umbiguísticas, sem querer usar aqui essa expressão, ou seja, aquela notícia de ganhamos o prémio não sei quê, ou fizemos... Obviamente que isso tem que existir, e se forem ao nosso site, nas notícias também encontram esse conteúdo, mas esse não é, lá está, não é o motor. Não é o motor. E, portanto, eu diria que mais do que olhar, para responder à questão, mais do que olhar se um site deve ter área de notícias ou um blog, uma coisa eu tenho certa, o site tem que ter conteúdo e tem que ter conteúdo recorrente, e portanto o site que só tem a homepage, uma página de serviços e uma página sobre nós, que são conteúdos estáticos, não é? Não mudam, nós não mudamos o sobre nós Ricardo, todos os dias. não hoje, se calhar, a utilização de outros canais, como são os social media, as redes sociais, procurou de alguma forma responder a esse, claro. O nosso site é estático, vamos usar estes canais para darmos o dinamismo, conferirmos, não é? Claro. Embora, como tu dizes depois, acaba por não, mais uma vez, estarmos a distanciar daquilo que é, digamos, o pilar fundamental de uma estratégia. Sim, obrigado pela deixa, porque eu não respondi porque é que não tínhamos um blog. É precisamente por causa disso, ou seja, nós hoje em dia temos no caso da Noesis, que é uma empresa já com alguma dimensão e com uma atividade até de marketing já relevante, enfim, nós não temos de facto um blog porque nós temos uma base muito forte de conteúdo em diferentes canais, e mesmo não tendo blog temos aquele repositório que há pouco mostraste, na nossa área de recursos, onde temos artigos, papers, webinars, enfim, todo tipo de conteúdo, mas nós usamos cada vez mais as redes sociais como o nosso blog, se quisermos ser assim. Agora, elas, e há pouco falei disso, utilizamos muito a estratégia das landing pages, ou seja, todas elas têm um ponto de contacto, depois todas estas comunicações têm um CTA, todas estas comunicações têm um objetivo, e queremos provocar um determinado comportamento num utilizador. E portanto, a estratégia acaba por ser um bocadinho essa, ou seja, nós podemos... Por acaso o exemplo que criaste é para um third party, que é para um parceiro, é um evento de um parceiro da IDC. Que já esteve aqui presente. A Isabel já andou por aqui. Sim, já vi aí um comentário muito rápido e olá Isabel, já agora. mas sim, por exemplo, esse é um exemplo. Vamos fazer um webinar agora para o nosso mercado de Benelux, e portanto a estratégia que utilizamos é uma estratégia de landing page, portanto, ou seja, fazemos muita da promoção
quer sponsored, quer orgânica, via canais digitais, portanto, redes sociais e Google, basicamente, onde utilizamos vários formatos, como viste e o que clicaste era um vídeo, portanto, era um vídeo em que um dos oradores do evento convida diretamente o utilizador, ou o potencial cliente a participar neste evento, e depois é direcionado para uma landing page específica e criada para o efeito. E, portanto, essa acaba por cumprir esse objetivo, ou seja, o desafio aqui, de facto, é termos essa capacidade de produzir o conteúdo. Por isso, para mim, o conteúdo é sempre o centro. E temos vindo a explorar, e depois, enfim, no marketing falamos muito em experimentação, não no sentido de experimentar, vamos ver o que é que dá, mas no sentido de testar, não é? Tem que se testar tudo e tem que se medir tudo. E, portanto, também não há estratégias certas e erradas. Há uma fórmula de 1 milhão de euros. Exatamente. E é às vezes reforçarmos muitas das vezes a ideia de estratégias antigas não garantem boas estratégias antigas não garantem bons resultados futuros. Claro. Portanto, hoje há aqui uma área em constante, digamos, alteração, como também é hoje a própria, digamos assim, a própria experiência, a própria jornada do cliente. Claro. Uma jornada muito, digamos assim, muito inconstante e que de alguma forma nos obriga a estar permanentemente a afinar um conjunto de ações aqui obviamente, para sermos bem-sucedidos. Bom, passou a voar, Ricardo, mas estamos com 1 hora de conversa aqui. Olha, estamos aqui, para quem chegou há pouco, estamos à conversa com o Ricardo Rocha, diretor de Marketing e Comunicação na Noesis. Temos estado a falar aqui sobre os múltiplos desafios deste contexto aqui do business to business. Para o final aqui, Ricardo, gostava de lançar dois desafios. O primeiro, se pudesses ter aqui digamos aqui, alguma leitura e análise daquilo que poderão ser para ti os 2 ou 3 maiores desafios dentro deste contexto aqui do business to business para este ano, que parecem ser os mais relevantes aqui e que os queiras, obviamente, dentro deste pequeno exercício que te pedi para lançares essas mesmas, enfim, essas tuas percepções. E por último, e por seres também um grande amante de livros, sugerir aqui um livro à comunidade. Eu, como tu mais ou menos vais vendo certamente, desde o início do ano tenho estado com um projeto que lhe chamo Projeto 1730, um projeto onde tenho sido mãos largas para oferecer livros a toda a comunidade. E, portanto, é sempre também um gosto aqui aos meus convidados lançar-lhe também o desafio de uma publicação que possa também ser útil até para reforçar um pouco destas coisas que foste também hoje aqui já, digamos, comentando ao longo da nossa conversa. Portanto, deixo-te aqui estas 2 últimas questões, portanto, os principais desafios para 2021, seja no âmbito da organização em que estás, seja num âmbito mais largo, e por fim um livro. E com estas 2 questões fechávamos aqui a nossa excelente conversa aqui, esta nossa bom papo. Passou rápido, Pedro, mas mais uma vez obrigado. E falando aqui um bocadinho dos desafios, enfim, sem querer falar muito da Noesis, nós temos pessoalmente, e só para abordar esse tópico, temos um desafio de internacionalização, que é um desafio interessante para mim enquanto marketeer. Eu há pouco disse-te que estamos já em 6 países e temos cada vez mais esse caminho de sermos uma organização internacional, que nasceu em Portugal e que tem uma grande base em Portugal, e portanto a nossa equipa de marketing a equipa que lidera está baseada em Portugal, toda a nossa equipa é portuguesa e estamos sediados em Lisboa, mas há esse desafio, ou seja, como vamos ajudar e como pode o marketing ajudar a desenvolver o negócio nos mercados onde estamos a entrar, nomeadamente em mercados como o Brasil ou os Estados Unidos, onde não temos a notoriedade que temos em Portugal, onde não temos também os recursos que temos em Portugal, ou na Holanda, por exemplo, toda a área de Benelux, como há pouco mostraste o exemplo do webinar que vamos fazer lá. Portanto, esse é um desafio pessoal e é um desafio da nossa equipa, que é sermos cada vez mais uma equipa de marketing global e não uma equipa de marketing para o mercado português. Portanto, temos desafios muito interessantes em diferentes geografias onde o desafio é sobretudo brand awareness, e onde temos pouca presença e ninguém sabe quem é a Noesis,
por outro lado, em Portugal, onde já temos muita maturidade e, portanto, podemos estar aqui a falar mais de conteúdo e de conversão e de geração de leads e de qualificação e tudo isto que falámos. Portanto, isso é, na perspectiva profissional e na minha perspectiva, é um desafio interessante. Falando aqui mais num sentido mais amplo, e para quem nos possa estar a ouvir, eu diria que o desafio da pandemia, como é lógico, não é? Ou seja, 2020, infelizmente, trouxe-nos este cenário. No B2B especificamente e na área de serviços, é toda uma nova forma de fazer negócio, não é? Há pouco deste o exemplo, acho excelente e é muito sintomático da realidade, que é, eu fazia 50 visitas comerciais e tinha 20 comerciais na rua a reunir com clientes, e agora em 2020 fiz 2. Esse é um desafio gigante, e onde mais uma vez o marketing tem que ajudar, portanto tem que fazer parte da solução. E ligado com isso o desafio do conteúdo. O que é que nós assistimos em 2020 e nomeadamente nesta área do IT onde nós trabalhamos? Houve uma migração do processo, ou seja, se antes parte do processo de geração de leads e de qualificação de leads e de geração de negócio era baseado nas tais touchpoints físicos, como disse há pouco, os eventos da IDC que já falámos, outro tipo, um evento organizado, um almoço executivo, todos esses temas, tudo isso migrou para o digital e, portanto, tivemos um boom gigantesco em 2020 de webinars, eventos virtuais, e resultou, o impacto foi gigante, nós fizemos essa migração também muito rápido, mas eu diria que em 2021 o desafio é reinventar esse processo, ou seja, todos nós, e vocês que estão aqui a assistir, todos nós somos bombardeados com live do Pedro Caramês, o live da consultora XPTO, o webinar sobre isto, o webinar sobre aquilo. Eu, pessoalmente, inscrevo-me em dezenas que depois não consigo assistir ou que fico à espera da gravação para ver on demand, e isso é uma realidade que o marketeer tem que estar atento. Ok, vamos produzir este webinar e este conteúdo, continuamos com a expectativa de ter as pessoas a assistir ao vivo, ou os dados indicam-nos, e há pouco aqui sem revelar as bastidores, mas tu dizias-me que muitos destes conteúdos que produzes estão a ter muita repercussão depois na versão gravada, ou seja, enfim, há pessoas, felizmente temos pessoas a assistir-nos agora em direto, mas vão haver muitas mais que vão ser impactadas por este conteúdo que temos aqui a produzir amanhã, no fim de semana, na versão podcast, etc. Portanto, esse é um desafio que os marketeers têm que estar atentos. E pensar também em alguma inovação. Nós, por exemplo, estamos a explorar este ano, no ano passado fizemos essa migração, portanto, webinars, eventos virtuais, enfim, entramos nessa roda viva, que correu bem, mas que eu acho que está a perder um bocadinho o momento, e, portanto, temos que ser mais criteriosos nesse tipo de eventos virtuais, mas podemos começar a apostar muito mais neste tipo de conteúdos que estamos aqui os dois a fazer e que nós na Noesis já começámos a experimentar neste último mês, que são live talks, por exemplo, sem inscrição, como fizemos aqui, em que as pessoas conectam-se, desconectam-se, participam espontaneamente. Claro que aí tens um outro desafio, que é como é que eu capto leads, não é? Porque o processo tradicional é organizar um evento ou um webinar que tem um registration form, em que a pessoa para participar tem que deixar os seus dados e depois o marketing trabalha em cima disso. Isso é a base do marketing P2E e da geração de leads. E, portanto, sabendo que esse, na minha opinião, vai decrescer este ano, depois de um boom que teve em 2020, que tem que continuar a existir, mas que temos que ser mais criteriosos. Por exemplo, esta abertura do conteúdo, do chamado non-gated, não é? Conteúdo não fechado, conteúdo livre, conteúdo espontâneo, talks se calhar mais pequenas, nós fizemos aqui 1 hora, mas por que não talks de 15 minutos sobre um tema muito específico, em que colocamos um especialista daquele tema e à conversa com, sei lá, um representante do cliente, e em que discutem que dificuldades é que a empresa enfrenta, como é que essas dificuldades podem ser resolvidas, enfim, em conteúdos muito short, mas muito curtos, mas muito objetivos. Acho que essa vai ser a tendência. E os podcasts que falámos há pouco também, ou seja, no fundo, reutilizar estes conteúdos. Se fazemos esta live, por que não utilizar este áudio para colocar no podcast e chegar a outro tipo de públicos? Portanto, acho que o desafio dos marketeers é imenso, no B2B é imenso, neste contexto de pandemia
traz outras barreiras e outras dificuldades, e por isso diria que esse é, para mim, pelo menos, é o que está no meu mindset e na minha preocupação. Continuar a gerar leads, continuar a ter leads bem qualificadas, continuar a ajudar o negócio da organização, criando e procurando também criativamente, porque esse é outro mito, que o B2B é boring e que o B2C é que é criativo. Na minha opinião, é um mito, não é? E eu aqui estou a dar vários exemplos de como podemos ser criativos e pensar fora da caixa no B2B. E portanto diria que esse é o desafio. Ricardo, por fim, dá-nos lá uma sugestão daí dos livros que tens aí atrás, vira-te para trás, cheio de tempo. Não tinha pensado nisso, mas por acaso os livros que eu ia sugerir estão aqui, posso fazer um momento. Olha que bom, então é mais fácil de tudo. Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Então tiro dois que são clássicos. Eu não trago nenhuma novidade. Assim, o que estou a ler atualmente, que não está aqui, está na mesa de cabeceira, é o do Simon Sinek, o First to Ask, Start to Asking Why, não é? Portanto, a tradução em português começa por porquê, qualquer coisa assim. Desculpem, não sei de cor. Não é um livro muito recente, mas também não é muito antigo. Mas depois trago dois clássicos que estavam aqui na prateleira. Exatamente. O Jack Welch. Vencer, que eu acho que é um... Exatamente. Vencer, não é? O Vencer. Ou Winning, na versão, acho que a original é Winning. Estava a ver aqui se ia buscar o livro. Ok. Já os este é um clássico. Eu assino sempre os meus livros e ponho as datas, e este eu tenho desde 2007, mas a edição é mais antiga. Mas enfim, é um clássico da gestão. Ricardo, ele já vai na 16ª edição. Exato, okay? A minha 13ª. É bom para... Não dá para ver aqui, mas a minha 13ª. Mas é um clássico da gestão. Acho que algumas coisas já é obsoleto. Obviamente o Sr. Jack Welch é uma referência, mas também em algumas coisas representam uma gestão já se calhar um bocadinho fora da época nos dias de hoje, mas continua a ter imensos ensinamentos interessantes para quem se interessa pela gestão. E o outro exemplo é também um clássico, que é De Bom a Excelente, de Jim Collins. Já tinhas visto, percebeste que eu tirei olho clínico, porque isto não foi combinado, portanto eu tirei aqui da prateleira. Mas De Bom a Excelente é um livro que nos fala sobre alta performance, né? Sobre a capacidade de montarmos equipas e empresas de alta performance e de sucesso. E acho que é também um clássico, esse não sei de que ano é, eu tenho desde 2019, portanto para mim não é um clássico. Mas 2015, a versão portuguesa. Ok, 2015. E portanto não trago assim nenhum livro de atualidade, mas trago dois clássicos de gestão. Se pensarmos em marketing, acho que é bom. E eu estou a ler o do Simon Sinek, que também acho interessante. Enfim, para quem nos chega e que está a entrar no marketing, eu diria que Seth Godin é uma referência, o Kotler, não é? Se quisermos ir. Já agora, para dizer a todos que o Seth Godin já lançou um livro no final do ano passado, e o livro estará brevemente. Aliás, eu vou fazer um live nesse dia de lançamento do livro em Portugal e em português aqui, e provavelmente depois também lanço aí, Ricardo, o desafio para vir-se aí e para a gente fazer aqui um direto sobre esse grande lançamento aí, em grande estreia aí do livro traduzido. O livro chama-se The Practice, o último livro do Seth Godin, e é também aqui um livro que esperamos aqui chegue aqui até, digamos assim, nos próximos tempos aqui à comunidade portuguesa. Sim. Isabel e todos os que estiveram, obrigado. As Isabéis, a Luna e a Sousa, grato pela vossa participação hoje aqui. Tivemos mais ou menos perto de 50 pessoas, entre os diferentes canais. Mais uma vez, Ricardo, muito grato por teres estado aqui. Tivemos 1 hora e 3 minutos neste momento. Agradecer então a todos, e aqui para quem estiver cá hoje também, daqui a mais algumas horas iremos aqui voltar também para outras iniciativas. Até mais, Ricardo. Um forte abraço a todos. E obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Um abraço, obrigado.